Quantos brasileiros sabem que, enquanto o Brasil se distancia de um importante aliado, um grupo de heróis silenciosos trabalha nos bastidores para evitar uma ruptura definitiva? Em meio à crescente crise diplomática com Israel, desencadeada pelas declarações polêmicas do presidente Lula sobre o conflito com o Hamas, uma comitiva de parlamentares brasileiros embarcou numa missão crucial, uma corrida contra o tempo para reatar laços rompidos. Enquanto manchetes inflamadas falam em genocídio e a comunidade judaica brasileira se sente ultrajada, esses representantes da oposição arriscam tudo para conter os danos e preservar décadas de cooperação estratégica. Quem são esses parlamentares? Quais são os seus objetivos reais em Israel? E o mais importante, conseguirão reverter o curso dessa crise antes que seja tarde demais? Neste vídeo, revelamos os detalhes dessa viagem decisiva, com informações exclusivas e análises impactantes. Você descobrirá os bastidores dessa missão diplomática, os encontros secretos com autoridades israelenses e o verdadeiro peso das palavras do presidente Lula no cenário internacional. Não desligue, a verdade por trás dessa crise está prestes a ser revelada. Um grupo de parlamentares, majoritariamente da oposição ao governo Lula, viajou a Israel em meio a uma crise diplomática. A viagem ocorre após declarações do presidente que geraram forte reação da comunidade judaica e do governo israelense. Lula afirmou que Israel estava cometendo um genocídio contra a população palestina. Especialistas em direito internacional divergem sobre o uso desse termo, alguns argumentando que a intenção de destruir um grupo específico, requisito para a caracterização de genocídio, não está presente. Mas a crise diplomática não é nova. Ela se arrasta desde o segundo mandato de Dilma Rousseff, com atritos crescentes e a recusa das credenciais do embaixador israelense Dani Dayan em 2015. A comitiva, composta por deputados estaduais e federais, busca reforçar os laços entre os dois países e minimizar os danos causados pelas falas presidenciais. Entre eles, Tenente Coimbra, Danilo Campetti, Gil Diniz e outros membros da Frente Parlamentar em Defesa da União Brasil e Israel da Alesp. Você se pergunta, qual o impacto real dessa viagem? De acordo com a agência Senado, a viagem visa demonstrar apoio a Israel e tentar reverter o desgaste nas relações diplomáticas. Jornais nacionais como Folha de São Paulo e Estadão também noticiaram a viagem, detalhando os objetivos da comitiva. Lembra da viagem de parlamentares brasileiros a Taiwan em 2021? Ou das viagens de congressistas americanos a países como Cuba e Coreia do Norte? Assim como esses exemplos, a viagem a Israel demonstra como parlamentares usam essas missões para se posicionar na política externa, muitas vezes desafiando o próprio governo. Mas o que está em jogo nessa crise diplomática? A relação entre Brasil e Israel sempre foi complexa, marcada por momentos de aproximação e distanciamento. A descoberta do pré-sal, por exemplo, abriu novas possibilidades de cooperação entre os dois países na área de energia. Por outro lado, a abstenção brasileira na ONU em 2015 gerou tensões. E agora, com as declarações de Lula, a situação se agravou. Os parlamentares se encontrarão com autoridades israelenses, sobreviventes do ataque do Hamas e familiares de reféns. Eles buscam mostrar que nem todos os brasileiros concordam com as palavras do presidente. Tenente Coimbra afirmou que Lula demonstra ser uma tragédia nas relações diplomáticas. Uma declaração forte, não acha? Qual o seu palpite? Essa missão diplomática terá sucesso? A comitiva busca conter os danos e sinalizar que o Brasil ainda valoriza a parceria com Israel. Mas a situação é delicada. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. A crise atual nos lembra a importância de acompanharmos as relações internacionais com atenção. O que acontece no cenário global impacta diretamente nossas vidas. E agora, a revelação principal? Essa viagem pode ser um divisor de águas nas relações Brasil-Israel. O sucesso ou fracasso da missão terá consequências significativas para o futuro da diplomacia brasileira. Em resumo, enquanto o governo federal se distancia de Israel, parlamentares da oposição tentam reconstruir pontes.
O futuro das relações entre os dois países permanece incerto. Se este vídeo te fez refletir, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. E aí, o que você achou? Deixe sua opinião nos comentários.